E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá? Você já imaginou que por trás de portas fechadas, uma família aparentemente comum pudesse esconder um dos casos mais chocantes de abuso e negligência da história recente? Hoje vamos contar a história dos Turpin, uma família que viveu anos de tormento e que, graças à coragem de uma filha, conseguiu escapar desse pesadelo. David Allen Turpin nasceu em 17 de outubro de 1961 e Louise Ann Turpin nasceu em 24 de maio de 1968. Ambos cresceram na Virgínia. Louise não teve uma infância muito boa, já que, assim como sua irmã, Louise foi abusada por um parente próximo da família e ninguém fazia nada sobre o assunto. Não muito longe de sua casa morava David, que era um adolescente quieto e considerado um nerd na escola. Pouco tempo depois que se conheceram, eles começaram a namorar. Louise na época com 16 anos e David com 23. Eles fugiram de casa e foram encontrados no Texas não muito tempo depois. As famílias entenderam que eles não tinham muito o que fazer e eles acabaram se casando em 1985. E logo depois, em 1986, se mudaram para o Texas. Dentre os anos de 1988 e 2015, o casal teve 13 filhos, 10 meninas e 3 meninos. Pouco tempo depois que o casal se mudou para o Texas, a irmã de Louise foi morar com eles, para poder estudar e trabalhar. O casal já tinha 4 filhos na época, e ela relata que a educação que eles davam para os filhos era bem rigorosa. Eles precisavam pedir permissão até mesmo para conversar com a própria tia. Louise controlava absolutamente tudo dentro da casa e colocava regras inclusive para a irmã, que não poderia falar com ninguém o endereço da casa e era proibida até mesmo ter amigos no trabalho. E foi por esse motivo que, quando Louise descobriu que ela tinha amigos no trabalho, ela pediu para a irmã ir embora. Ela pediu para a irmã ir embora da casa e pouco tempo depois a família se muda para outra casa. E segundo os novos moradores da casa que a família havia deixado, era um verdadeiro horror. Do chão às paredes ao teto da casa estavam imundos de sujeira. Porta dos quartos cheios de arranhões e, segundo os novos moradores, eles encontraram também cordas nos quartos. Em 2000, a família se muda para uma nova casa em Rio Vista, Texas, mas não durou muito tempo, já que logo em seguida eles foram para Paris, Califórnia. Em 2011, David registrou a casa como uma escola privada para educar seus filhos em casa. As coisas para a família só realmente mudou quando, em 14 de janeiro de 2018, na cidade de Paris, Califórnia, uma jovem de 17 anos, identificada como Jordan Turpin, conseguiu escapar pela janela de sua casa depois de 2 anos planejando a fuga, junto com uma irmã de 13 anos, que acabou voltando para casa com medo dos pais. Com um celular velho que ela havia encontrado na residência, ela ligou para um único número que funcionava naquele telefone, o 911. Na ligação, Jordan revelou que ela e seus 12 irmãos estavam sendo mantidos em cativeiro pelos próprios pais, David e Louise Turpin. Ela descreveu condições desumanas, com irmãos acorrentados às camas, vivendo a uma sujeira e privados de necessidades básicas. Quando a polícia finalmente conseguiu chegar à casa da família, depois da ligação de Jordan, já que ela não sabia nem o nome da sua rua e nem como andar pelas ruas para conseguir descobrir, assim que David e Louise atenderam a porta, a polícia pôde entrar na casa e se depararam com um horror, com fezes humanas espalhadas pela casa, crianças muito magras amarradas às suas camas. Conforme a polícia ia resgatando as crianças, eles perceberam que nem todas eram crianças menores de idade. A mais velha tinha 29 anos e pesava apenas 37 quilos. Eles foram encaminhados para 2 hospitais locais e descobriram que 5 eram maiores de idade e 6 menores de idade. Apenas a mais nova, de 2 anos, tinha o peso adequado para a idade. O restante dos filhos estavam com desnutrição e não aparentavam ter a idade que deveriam. As investigações revelaram uma realidade aterrorizante. As crianças, com idades entre 2 e 29 anos, eram submetidas a abusos físicos e emocionais constantes. Eram alimentadas apenas uma vez ao dia, geralmente com sanduíches de manteiga de amendoim e burritos congelados. E eram permitidos tomar banho cerca de 1 a 2 vezes ao ano. As únicas partes limpas eram aonde eles eram acorrentados. Dormiam durante o dia todo, até cerca de 15 horas por dia, e eram forçados a ficar acordados à noite. Qualquer tentativa de levantar-se, além do permitido, resultava em punições severas, como espancamentos e estrangulamentos. A casa estava tão suja que às vezes não conseguíamos respirar. Fomos criados de uma maneira que, se fizéssemos algo de errado, seríamos espancados, relatam dos filhos do casal. David e Louise Turpin mantinham um controle absoluto sobre os filhos. A educação era feita em casa, registrada oficialmente como Sandcastle Day School, com David como diretor e 6 alunos
alunos matriculados. Apesar das condições internas, externamente a família aparentava normalidade. Participavam de viagens para Disney e renovavam seus votos matrimoniais em cerimônias onde todos os filhos estavam presentes, vestidos de maneiras semelhantes e sorrindo para as câmeras. Segundo seus filhos, eles relataram posteriormente que eles eram obrigados, forçados a sorrirem e parecerem felizes para as fotos. A fuga de Jordan foi um ato de coragem indescritível. Ela e sua irmã que planejaram escapado por mais de 2 anos. Sua ação não apenas salvou a própria vida, mas também a de seus 12 irmãos, expondo ao mundo os horrores que aconteciam dentro daquela casa. David e Louise Turpin foram presos e acusados de múltiplos crimes, incluindo tortura, abuso infantil e sequestro. Em 2019, ambos se declararam culpados e foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Durante o julgamento, alguns dos filhos expressaram sentimentos conflitantes, demonstrando o profundo impacto psicológico das décadas de abuso. Existe até mesmo uma foto de Louise sorrindo, olhando para o David, enquanto o juiz declarava que eles não deveriam se aproximar de seus filhos a uma certa distância. E isso é bem perturbador, dado as circunstâncias do caso. Alguns dos filhos chegaram a ser adotados, e outros foram para a faculdade, e outros mudaram até mesmo de nome, para não ter vínculo com o caso, de tão grande que foi o impacto disso em suas vidas. Hoje eles se recuperam e tentam construir suas vidas independentes, livres das sombras do seu passado. Já que quando o caso aconteceu, eles não sabiam nem o que era polícia, como as coisas funcionavam no dia a dia, vacinas e tudo mais. A história da família Turpin é um lembrete sombrio de como abusos podem ocorrer silenciosamente, mesmo em comunidades aparentemente seguras. A resiliência e coragem dos irmãos, especialmente de Jordan, são inspiradoras. Hoje tivemos a história do caso Turpin. Deixe nos comentários o que acharam do caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!